Boa noite, graça e paz. Está tudo bem? Amém. Que bom que você está aqui. Este é o melhor lugar para você estar. Amém? Creia que Deus vai falar ao seu coração. Aleluia. Antes de darmos início, gostaria de pedir para que você coloque aí o seu no silencioso, para que não sejamos aí interrompidos com barulhos. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero orar antes de iniciar a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento para o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor seja as nossas vidas. Que a nossa mente, o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua poderosa palavra. Espírito Santo, guia-me, conduza-me em cada uma das palavras que vão sair da minha boca, porque neste momento eu sou instrumento do Senhor para liberar a Tua igreja, a Tua palavra e a Tua... Em nome de Jesus eu libero esta palavra, mentes cativas e obedientes a Cristo, recebendo esta palavra com mansidão no coração. Amém e amém. Aleluias. Eu sou o pastor Cláudio, para quem não conhece, sou auxiliar nesse ministério, junto com o pastor Vitor, pastor presidente. Ele não está presente hoje. Nós temos aí a responsabilidade de trazer a mensagem ao teu coração. Creia, Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Amém? E para iniciarmos, vamos fazer a leitura do texto base que está em Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Está projetado. Diz assim: agora, pois, já não existe, diga comigo assim, não existe. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Outra versão que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação ou culpa para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então diga comigo novamente: nenhuma condenação há. Ou já não existe nenhuma condenação. Amém, glória a Deus. Queridos, atente. Provavelmente você, eu já vivi. Então, provavelmente você também viu algo na sua vida que você hoje entende que você não deveria fazer. Algo que você falou, uma atitude que você tomou, que não te levou para um bom lugar, não teve êxito naquilo que você fez. Pode estar pensando que isso seja o ponto crucial de um não desenvolvimento espiritual, o não alcance de algo na sua vida. Provavelmente você pode ter um sonho, um desejo, e você não vê isso sendo realizado. Você atribui essa condição desfavorável, o não alcance, por uma condenação. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele já perdoou os pecados. Deus já perdoou todas as falhas. Amém? E você precisa acreditar nisso. Quando nós olhamos para esse texto, o texto vai nos ensinar, nos mostrar uma condição que aconteceu. Agora, pois, já não existe. Eu tenho um óculos aqui na minha mão e você está vendo ele. Ele existe. Amém?
eu tenho um óculos na minha mão e ele existe? Não. Ali está dito, já não existe. O que não existe? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você precisa entender isso. Você precisa receber. Já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na outra versão que eu li, portanto agora, nenhuma condenação ou nenhuma culpa. Diga assim comigo, culpa. Às vezes você está se sentindo culpado por algo que não é na sua vida, uma oração que não é respondida, e você atribui a esta condenação. É uma sentença que você está carregando e que deixa você avançar. Mas vamos avançar. Você não é o único que pode estar passando por isso ou passou por isso. Não é exclusividade sua, mas na nossa vida diária, esse pensamento, essa condição pode voltar na sua consciência. Mas você tem a palavra para te livrar, para te libertar dessa culpa e condenação. Um título para essa mensagem, para esse tema, seria: a sua culpa foi paga. O título, ele traz algo importante e que você deve amar para a sua vida nessa noite. Então repita assim comigo: a minha culpa foi, usando o texto bíblico, a minha culpa já não existe mais. Amém? Então, você não é o único. Você já viveu ou está vivendo uma condenação de coisas que fez, uma culpa de coisas que você fez. Mas eu tenho uma boa notícia. Você sabia que automaticamente a nossa mente mete para essa condenação de culpa? A nossa mente faz isso. E às vezes você nem percebe que você está entrando nesta condição. É uma condição automática, e você vai entender por quê. Nós somos seres criados por Deus em duas fases, em dois estágios. Um ser espiritual e um ser natural. Mas o que nós precisamos entender nós precisamos nos desprender dessa condição de culpa. E o mais importante de tudo é que você só precisa crer naquilo que você vai ouvir. Amém? Então, é automático. Nós, inclusive, quando nós fazemos isso, nessa condição automática de trazer à nossa lembrança uma culpa, nós desprezamos o que diz. Nós desprezamos o sacrifício de Jesus na cruz. E quem é que faz isso? Somos nós mesmos. Tem sim uma influência maligna, porque Satanás, o desejo dele é esse: te prender numa culpa para você não avançar. Te prender para que você fique com aquele pensamento: eu não posso, eu não sou digno, merecedor. Mas Jesus já pagou um preço. Amém? Jesus já pagou um preço. Então precisamos ser ensinados pela palavra para não viver nessa condição. Amém? Nós precisamos reconhecer que Jesus já nos substituiu nessa condição. Nós temos no YouTube, no canal da nossa igreja, série que foi ministrada pelo pastor Vitor, que fala sobre Jesus, o nosso substituto. Depois acesse lá o nosso canal, assista essas mensagens, se eu não me engano são 3 ou 4, e você vai entender tudo sobre o que Jesus fez, a substituição que realizou no meu e no seu lugar. Então, Jesus nos substituiu desta culpa. Você precisa crer e receber isso. Jesus nos libertou dessa culpa, e essa culpa ela chegou na nossa vida imposta pelo pecado.
E o reconhecimento do que Jesus fez vai te libertar dessa culpa. Você precisa, dia após dia, convicto, reconhecendo a substituição que Jesus fez e por você. Amém? Então, eu quero compartilhar com você, para que você reconhecer o que Jesus fez, em 3 pontos específicos, tá? São 3 chaves ou 3 passos, como você queira chamar. E o primeiro passo, a primeira condição é: Jesus já fez. Eu citei, mas às vezes nós olhamos para esse aspecto do que Jesus já fez e desconsideramos, como eu falei no início. Menosprezamos, não damos importância. Eu quero até abrir um parênteses aqui, porque fazer igual no telejornal agora, né? Abre parênteses, aí começa a falar o que a pessoa diz, né? É porque essa parte não está no script, ok? Existe, que estamos vivendo nos dias de hoje, que são alguns demônios que estão surgindo. E eu quero dar os nomes desse demônio. Você gosta de anotar? Anota aí o nome desses novos demônios. O demônio, tanto faz, é desse jeito. Isso é o nome de um demônio, tá? Tanto faz, não tem nada a ver, é assim mesmo, todo mundo faz. Tudo isso é o nome de um demônio. E quando nós entramos nessa concepção, todo mundo faz, não tem a ver. A modernidade mudou as coisas e isso é normal. Outro nome de outro demônio. Isso é normal nos dias de hoje. É normal nada. Está te prendendo. Porque prende a modernidade, as coisas dos dias de hoje, está prendendo a nossa mente. Tanto, não tem problema não. É um pecadinho. É um pecado santo. Está amarrado. Não existe pecado santo. Então, Jesus já fez. Esse é o primeiro reconhecimento que você precisa ter. Jesus já te libertou da culpa. Vamos ler alguns textos que vai dar base para isso. Queridos, Jesus já fez? Muito sério. Não trate levianamente aquilo que Jesus já fez. Ele pagou um alto preço por isso. Ele nos substituiu na cruz. Então não é qualquer coisa, tanto faz. Não é. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Isso é muito sério, isso é muito importante. Jesus já fez. Está aí, ó. Porque vocês foram comprados por isso. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue. Preço de morte na cruz. Outro texto. 1 Coríntios capítulo 7, 3. Jesus já fez. Amém? 1 Coríntios capítulo 7, verso 6. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravo de homens. Esse homem, ele pode ser condicionado ao próprio ser. Como eu disse, nós fomos criados um ser espiritual, mas também somos um ser natural. Ser natural tem uma alma que pensa todo o tempo. E essa alma é a que te leva para a condenação. E ali está dizendo, não se tornem escravo do homem, não se torne escravo de si mesmo, nos seus pensamentos. Amém? Próximo texto. 1 Pedro, capítulo, verso 18. Tudo isso para demonstrar, para que você possa reconhecer. Estou nesta noite reconhecendo que a minha culpa não existe mais. Dê um glória a Deus por isso. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi mediante coisas possíveis,
como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, vida inútil que seus pais lhes legaram. A vida inútil que nós vivemos, a culpa que nós carregamos, está introduzida nesse texto. Uma vida inútil, aquilo que é desprezível, aquilo que não tem valor, aquilo que não te leva a lugar nenhum. Mas Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço por essa vida inútil. Um texto, Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 5. Você vai sair daqui hoje livre. Você vai sair daqui hoje livre da culpa que você carrega. Você vai avançar. Você vai crescer. Vai realizar os seus sonhos. Vai ter as suas respostas de oração respondidas, porque a culpa vai sair da sua mente. Amém? Isaías 43, verso 25 diz: Eu mesmo. Quem é esse? Deus. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Os pecados que você cometeu, completa para mim. Você vai ficar com os seus pensamentos ou vai ficar com o que a palavra está dizendo? Eu mesmo sou o que apago. Borrachinha. Apagado as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu. Quem cometeu pecado aqui? Eu cometi, você. Dos pecados que você cometeu, não me lembro mais. A única pessoa que está carregando a culpa é você mesmo. O Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, Ele não se lembra mais. Você carrega essa culpa se você quiser, porque Ele não lembra mais. Houve um sacrifício que pagou o preço para que essa esquecida. Oh, glória a Deus. Lembra que eu disse que isso é muito importante. Lembra que eu disse que nós desprezamos o que Jesus fez? Mas quando você olha para esses 4 versículos, você vai ver que Ele providenciou o apagar da nossa culpa. O segundo aspecto que reconhecer, você precisa se desprender dessa culpa. Você precisa olhar para essa culpa e reconhecer que já foi pago um preço. Quando você comete um delito e o juiz determina você como réu uma culpa, dá uma penalidade. Você tem que pagar uma penalidade por aquilo que você cometeu. A culpa está paga. Essa culpa está paga. Amém? Aqui você olha que a culpa ela foi paga. E agora você precisa se desprender dessa culpa. Porque a sua mente vai ficar te acusando. A mente é um acusador terrível. Fica assim, ó, pum, igual a dor de cabeça, né? Quando você está com dor de cabeça, fica assim, tum, 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 essa também. A acusação, a nossa mente, ela é uma dor terrível. Fica ali, ó, você é isso, você é isso. A sua alma diz isso para você. Mas quando você se liberta, a sua alma se alinha com o teu espírito e agora você começa a reconhecer. Jesus pagou, Jesus pagou, Jesus pagou. E você reconhece. Da culpa, Jesus já pagou. Essa mente que tenta te prender, te isolar. Queridos, existem muitas pessoas que não estão avançando em várias áreas da sua vida. Não é só na vida espiritual, não. É na vida financeira, familiar, em vários aspectos, por causa da culpa. Por causa dessa mente que condena. E por isso nós vamos ler textos para nós
entendermos que a gente precisa se desprender, reconhecer que precisamos desprender culpa, e nós vamos ler Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então vi um forte no céu, proclamando: agora veio a salvação. Salvação está através da salvação, o sacrifício de Jesus faz parte da sua vida. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos. Quem é o acusador? Satanás. Satanás, ele vai usar a sua mente. O único lugar servir, o único lugar que ele consegue trabalhar é a minha e a sua mente. O acusador de nossos irmãos. E mesmo que acusa de dia, é o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele trabalha todos os dias para levar na sua mente uma acusação. Próximo texto. Gálatas capítulo 5, verso 17. Você está recebendo alguma coisa aqui? Você vai sair daqui hoje livre. Não acha você que você não tem culpa e condenação que está presa no teu coração. Alguma coisa Satanás está te dando. Alguma coisa Satanás ainda tenta trabalhar para te travar. Algumas áreas podem estar crescendo, avançando, mas pode existir alguma área da sua vida que você ainda esteja preso. E hoje você é livre. Amém? Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostas entre si para que não façam o que querem. Esse texto nos mostra o nosso ser trino, espírito, alma e corpo. E quando a Bíblia se refere à carne, ele está se referindo à nossa alma, está o nosso pensamento e o nosso corpo. Porque a carne, os nossos pensamentos e o nosso corpo, ele milita, ele luta contra a outra parte do nosso ser, o nosso espírito, aquela que está ligada com Deus. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito, porque são opostos entre si. É uma briga interna. A sua mente diz: você está condenado, você fez aquilo. O teu espírito está levando o seu coração a reconhecer: Jesus já fez. Mas a carne está dizendo: não, você é um pecador, você é fraco, você falhou. E o seu espírito está: Jesus já fez. Jesus já pagou um alto preço. Existe. É uma luta, é uma briga interna. Não, você não é merecedor. Você não é digno. Você deveria nem estar aqui. A Bíblia diz que você é santo. Você não é santo, não. Está repreendido essas palavras e esses pensamentos. Às vezes são pessoas que dizem isso pra gente. Mas a verdade é que Jesus pagou um alto preço. Mais um texto para esse segundo aspecto. Mateus capítulo 8, verso 12. Diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Diga comigo: Deus, Ele usa de misericórdia. É para você, é para mim. Pois para com as suas iniquidades, para aquilo que a gente faz de errado, a culpa de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que significa jamais? Jamais. Sumiu, desapareceu, foi apagado. Darei de misericórdia e dos seus pecados jamais. Querido, se Deus está aqui, é que você está lembrando. Você precisa ficar com isso. Que hoje livre, leve,
Dando uns pulinhos. Glória a Deus. Deus é bom. Ele me libertou, Ele me livrou. Ele enviou o seu Filho. Aleluia. Culpa ficou para trás. Culpa não existe mais. Amém? Aleluia. Terceiro aspecto. Reconhecer que não posso fazer nada. Essa é a melhor parte. Por que é a melhor parte? Porque você não precisa fazer esforço nenhum. Você só precisa se alinhar à palavra, crer nessa palavra, ficar com essa palavra. Você só precisa ficar o seu pensamento em todos os textos bíblicos que nós lemos e nos que nós vamos ler ainda. Se você quer ficar preso em algum lugar, fique preso com esses versículos, porque na realidade ele liberta, ele não te prende, ele te coloca livre. Reconhecer que não posso fazer nada. Diga assim: eu não preciso fazer nada. Amém? Vamos para os textos. Hebreus 12. E não pelo sangue de bode e de bezerros, pelo seu próprio sangue. De quem é esse sangue? Sangue de Jesus. Ele entrou no santuário. Quantas vezes Jesus entrou no santuário para perdoar os nossos pecados? Uma vez por todas. Ele não vai entrar de novo. Se ele só precisou fazer uma vez, de uma vez por todas, esse terceiro aspecto, nós precisamos reconhecer que eu não posso fazer nada, que eu não preciso fazer nada. Esse texto nos coloca nessa base. Ele fez de uma vez por todas, isso quer dizer que eu não preciso fazer mais nada. Você precisa crer. O crer é fácil. A palavra te inspira. Quem está inspirado com os textos bíblicos que nós acabamos de ler? Livre da culpa, livre da condenação. Achamos que podemos fazer alguma coisa para apagar nossa culpa. Nossa condição de aprovação diante de Deus está em Jesus. Diga comigo: a minha condição aprovada diante de Deus está em Jesus. Oh, glória a Deus. Minha condição aprovada diante de Deus está em Jesus. Uma vez por todas, Ele obteve uma eterna redenção. Redenção é ser comprado. Redenção é ter sido pago por um alto preço para sermos. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Queridos, isso não nos dá o direito de pecando, de continuar na prática do pecado. Vamos abrir um parente aqui, né? Não é porque você tem todos esses benefícios, esses versículos para você se apoiar, se alegrar e livre, que você vai sair por aí cometendo pecado. Entenda e reconheça também, não terceiro aspecto, mas um quarto aspecto, nós podemos colocar que se você precisa reconhecer que se você continua na prática do pecado, o resultado é morte. Um quarto aspecto, não vamos detalhar, mas reconheça: a prática do pecado leva à morte. Oh, glória a Deus. Mais um texto. 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Diga bem forte: nação santa. Diga assim: eu sou nação santa. Quando Cristo paga um alto preço pela sua vida, você se torna uma nação santa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
de propriedade exclusiva de Deus, a fim de amar as virtudes daquele que o chamou de algum lugar. Ele te chamou de algum lugar. O preço que Jesus pagou te tirou de algum lugar. Da onde foi esse lugar? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nós somos luz na terra, nós somos sal da terra, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusiva de Deus. Tirada das trevas para a luz de Deus. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nossa condição aprovada diante de Deus em Jesus. Alinhe-se a essa palavra. Alinhe-se a essa verdade. Amém? Caminhando para o final, vamos fazer aqui uma conclusão. E você vai sair daqui hoje mais leve. Aquele fardo pesado está fazendo você andar cansado, triste. Está fazendo você andar preocupado, se culpando. Eu sou. Caraca, por que eu fiz isso e agora não fazer mais nada? Creia apenas na palavra. Creia apenas na palavra. Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer esses aspectos, pegar a vida de Deus que está dentro de você e caminhar nela, caminhar sujeito ao que ela libera dentro de você. Nós temos duas fontes de pensamento. Entenda isso. Se você compreender isso, você vai entender como reconhecer esses aspectos para você ficar livre da culpa. Você vai entender e vai reconhecer que entende esse princípio dessas duas fontes de pensamento. Você vai conseguir andar, viver no Espírito. Pastor, é tão difícil viver no Espírito. Mas sabe por que se torna às vezes difícil? Porque essas duas fontes de pensamento não estão sendo trabalhadas da forma correta. O que você deve trabalhar? Como que funciona essas duas fontes de pensamento? A primeira fonte que eu e você temos é a fonte ligada a Deus, é a fonte do nosso espírito. Eu disse que nós somos um espiritual, é a única parte do nosso corpo que tem uma conexão com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, essa ligação ela foi cortada. Mas quando Jesus fez e morreu na cruz, com a culpa, essa ligação foi religada. Então você tem condições de ter essa ligação com Deus através do seu espírito. E a fonte de pensamento, a primeira fonte de pensamento que nós temos é a fonte que é gerada do espírito humano. Espírito de Deus ligado com o espírito humano, e o espírito humano gera dentro de nós, o nosso espírito, uma fonte de pensamento. Da onde vem essa fonte de pensamento? Do alto céu. Vem de Deus. É Deus falando contigo. Sabe quando você vai tomar uma decisão, você vai fazer alguma coisa que para e pensa, não é para fazer. Mas aí você decide, fazer ou não fazer. A fonte inspiradora de Deus está dizendo, não faça. E aí você tem visão, você tem o livre-arbítrio. Você vai pelo não faça aquilo que o teu espírito disse. A fonte do espírito sempre vai te levar para as coisas de Deus, para a voz de Deus. Não faça, não é por aí, não é por esse caminho. Essa é a primeira fonte de pensamento que nós temos. A segunda fonte é a fonte externa, é a fonte que a minha alma e os meus pensamentos naturais alcança e que vem de fora
vem daquilo que nós vemos, vem por influência de pessoas, vem por influência de Satanás. Nem sempre as mais influências vai vir de Satanás. Ele sempre está por detrás, mas as mais influências podem vir de pessoas, de situações, aquilo que você vê. Então a segunda fonte de pensamento, ela é externa. E quem recebe essa fonte de pensamento? A sua alma, o seu pensamento natural. Mas em Cristo Jesus, você tem a capacidade de discernir coisas espirituais e coisas naturais como naturais. Amém? Então, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Se a Bíblia diz que eu posso viver em uma condição, é porque eu posso viver naquela condição. Viva no Espírito, mas satisfarão o desejo da carne, a mente, os pensamentos, os desejos e as vontades. Vamos partir para o encerramento. Ande em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O texto inicial que nós lemos, coloca para mim, capítulo 8, verso 1. Eu quero que você saia daqui desta noite com a condenatória que vem da sua mente, a sentença condenatória, a culpa que já foi paga, que ela não existe mais. Eu quero que você se atenha ao texto base para a palavra existe. Agora, pois, já não existe. Agora, pois, não existe. Agora, pois, já não existe. Agora, pois, já não existe. Não existe mais. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa sentença condenatória não existe mais. Se você anda pelo Espírito, você anda livremente. Fique de pé, por favor. Aleluia. Deus, aí no teu lugar, feche os teus olhos. Aleluia. Saia daqui reconhecendo que um alto preço foi pago. Saia daqui reconhecendo que você não precisa fazer nada. Creia somente. Seja inspirado por esses textos bíblicos. Leva isso no seu coração. Leve isso no seu espírito. Deixa descer da tábua do teu coração para o teu espírito e fique com essa verdade, porque essa verdade vai te manter livre. Graças pela tua palavra e por aquilo que o Senhor fez. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Pai, eu te dou graças, porque nesta noite nós estamos aqui entendendo e reconhecendo todo o poder da tua glória que se manifesta em favor de cada um dos seus filhos. E eu oro nesta noite para que as mentes sejam cativas, obedientes à palavra. Eu vou contra agora todo pensamento contrário. Eu vou contra agora todo argumento maligno de Satanás que tenta imperar em colocar culpa e condenação. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu paraliso pensamentos contrários à palavra. Pensamentos de culpa, pensamentos de condenação. Eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. Que seja um saldo tão pequeno de culpa e condenação, que você possa nem perceber, mas no nome poderoso de Jesus, Ele nos chamou para sermos totalmente livres. E eu libero esta palavra, cada vida, cada pessoa, totalmente liberto, totalmente transformado pelo poder da palavra. Seja livre, seja livre. Erga a tua cabeça, levante a sua cabeça e ande como triunfo, como aquele que já é um vencedor. Você já é um vencedor. Jesus alcançou a vitória na sua vida. Sua vida tem uma conquista de sangue derramado.
Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou. Livre, livre. Nunca mais você vai ficar aprisionado por uma culpa, condenação. Repita assim comigo: eu sou livre, culpa de toda condenação. Jesus Cristo já pagou a minha culpa. Aleluia, glória a Deus. Você já é um vencedor. Jesus alcançou a vitória na sua vida. Sua vida tem uma conquista de sangue derramado. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou. Livre, livre. Nunca mais você vai ficar aprisionado por uma culpa, condenação. Repita assim comigo: eu sou livre, culpa de toda condenação. Jesus Cristo já pagou a minha culpa. Aleluia, glória a Deus.